Fala aí, galera. Hoje eu vou direto ao ponto. Eu vou mostrar exatamente o que eu estou fazendo para viver da música, vou mostrar os resultados, vou mostrar o que eu espero, tá? E como eu espero atingir esses objetivos. Então, se você é um cara que ama música e gostaria de viver da música, fica até o final desse vídeo, porque serão 4 dicas muito valiosas para você. A ideia de fazer esse vídeo, ela veio da insistente e consistente afirmação que eu ouço direto na internet assim: não dá para viver de música. O tempo inteiro eu ouço isso. Aliás, eu ouço isso desde muito tempo, né? Que não dá para viver de música. E eu ouço isso inclusive de quem vive de música, né? Como se a música fosse um mundo assim marginalizado, onde se você resolve ser músico, você não vai conseguir existir nesse mundo, né? Você tem que ter sempre alguma coisa acoplada à música para você poder viver. Num vídeo anterior que eu fiz a semana passada, eu mostrei como era a situação. Eu na verdade, contei a minha história de como eu quis no passado viver de música. Mas naquela época, realmente, as oportunidades eram mínimas, né? A gente não tinha música ao vivo tocando em bares na minha cidade. Eu moro numa cidade do interior de São Paulo. Aqui não, naquela época não tinha música tocando ao vivo em bares. A gente não tinha internet para usar. A única possibilidade que tinha realmente é de a gente dar aula, né? E mesmo assim, para dar essa aula, a gente dependia muito de gasto, de poder ter aula, que também não era uma coisa fácil numa cidade do interior de São Paulo, né? A possibilidade de você sair daqui para ir para São Paulo, tocar em São Paulo, ou para Campinas, que a minha cidade fica bem entre São Paulo e Campinas, era praticamente zero, porque as estradas eram praticamente inexistentes, né? Eram ruins. Quando não eram estradas de terra batida, nem asfalto não tinha. Então, as possibilidades realmente de, naquela época, você se tornar um músico profissional e viver da música, era uma coisa muito difícil, né? Só que o tempo passou, e eu me deparo hoje, 40 anos depois, eu estou falando isso de quando eu tinha 20 anos atrás, eu me deparo hoje, hoje eu tenho 63 anos, vou fazer 63 anos em setembro, e me deparo com as pessoas falando isso ainda: não dá para viver da música. Bom, tem algumas ponderações a fazer com relação a esse assunto. Primeiro, ganhar dinheiro a gente não ganha em nenhuma profissão. Se alguém se ilude que você vai ter uma profissão onde você vai ganhar dinheiro, é uma mera ilusão. Em todas as profissões que você exerce hoje, você ganha trabalho. Você tem que trabalhar muito, muito, muito. Vou dar um exemplo para vocês de uma profissão que é top entre os operários, como nós, né? Das pessoas que têm que trabalhar todo dia, né? O médico, né? O médico, ele é um cara que é tido como um cara que ganha um bom dinheiro. Quando o cara fala que é médico, você já pensa num cara super bem de vida, né? Super tranquilo. E realmente o médico é oferecido para ele um salário que, para os nossos padrões, é muito bom. É um salário muito bom. A hora do médico vale muito dinheiro. Mas a vida do médico não é só receber esse salário. A vida do médico é ralar pra caramba para ganhar esse dinheiro. É muito trabalho. Os médicos, às vezes, passam 36 horas sem dormir trabalhando, dando plantão, né? Às vezes trabalham em clínicas onde é dito para eles assim: olha, eu vou te pagar, vou chutar um número aqui porque eu não sei, mas vou te pagar R$60 por hora para você trabalhar na minha clínica. Você pode trabalhar o dia inteiro aqui, só que você vai ter que atender 4 pacientes, um paciente a cada 15 minutos, tá?
E aí eu pergunto, e você como músico, se fizessem essa oferta? Você vai ganhar R$60 a hora e você vai ter que dar 4 aulas em 1 hora, 15 minutos cada aula, vai ter que ensinar o aluno a tocar e o que é pior, você vai ter que fazer uma coisa que o médico não faz. Porque o médico, ele é empurrado para atender o paciente, dispensar o paciente e fazer com que aquele paciente não retorne mais, para não dar gasto para a empresa de convênio ou para a clínica que ele está trabalhando. O músico não, a gente teria que dar as 4 aulas em 15 minutos e ainda segurar aquele aluno por um tempo ainda na escola, porque ele não pode só vir numa aula e ir embora. E aí? Pelo mesmo valor? É complicado, é complicado. E todas as profissões são assim, todas as profissões dão muito trabalho. Não é fácil viver em nenhuma profissão hoje. É tudo muito difícil. Mas hoje tem um diferencial muito grande em relação àquele tempo lá atrás, quando eu tinha 20 anos. Hoje você tem oportunidades. Hoje você consegue fazer um plano de ação e você consegue não ganhar dinheiro. Mas eu estou falando em você viver da música. Ter o seu sustento vindo da música integralmente, sem que você precise procurar outros bicos. Porque a música hoje ela ramifica muito. Como todas as outras profissões, tem ramos de outras oportunidades. Né? Então, quando você fala que você quer viver da música, você tem uma capilarização muito grande de oportunidades para fazer isso. E aí vai do teu plano de negócio. E é sobre isso que eu vou falar hoje. O meu plano de negócio. Como eu estou trabalhando essa situação, já que eu estou dando um restart na minha vida. Eu me aposentei, não quis parar completamente de trabalhar, porque não é o meu perfil, eu quero continuar trabalhando, mas só que eu decidi que eu vou trabalhar da música. É a música que vai me dar dinheiro para mim viver daqui para frente. Tá? Isso não quer dizer que o tempo passado que eu já trabalhei não me ajude, lógico que ele me ajuda. Assim como, quem sabe o teu pai te ajude, né? Te dá casa, te dá comida, te dá roupa, tá? E é o que eu tenho, faz por mim, me dá o conforto mínimo, né? Que é habitação, comida, um banho quente, tá? Essas coisas básicas eu já tenho, igual a qualquer jovem que está começando na vida agora, tá? Então nós estamos no mesmo pé. Eu estou começando exatamente onde vocês comentaram. Não tenho nenhuma fonte de renda, a minha fonte de renda é exclusivamente a música, tá? Porque a renda que eu tenho de aposentadoria, ela é como se fosse o meu pai bancando onde eu moro, a minha gasolina, o meu transporte, as minhas coisas, tá? Eu estou falando de aposentadoria no Brasil, eu não estou falando de aposentadoria privada, eu não estou falando de dinheiro aplicado, eu estou falando de aposentadoria que nós recebemos no Brasil, ok? Então vamos lá, eu tenho 4 planos de ação para mim. Estou executando esses 4 planos ao mesmo tempo, tá? Não é que eu faço um só ou faço outro só, eu faço os 4. E se alguém for começar, eu aconselho que tenha mais de uma atividade para tentar receber pagamento por esse trabalho, tá? E eu vou começar a falar da que é mais imediata, da que gera o dinheiro de uma maneira mais rápida, mas que não é a minha preferida. Mas é que se você começar a trabalhar hoje essa questão, você em poucos meses já pode começar a ter um retorno financeiro disso. Tá? E essa opção seria dar aulas. Tá? Quem tem Instagram, quem tem Facebook, quem tem TikTok, redes sociais em geral, como eu tenho, tem uma grande vitrine de exposição nesse ponto. Tá? Você tem como anunciar o seu trabalho nesses lugares. Tá? E esse anúncio dentro de uma rede social de que você está dando aula é uma coisa que corre muito. E é interessante que corra muito na tua região, na tua cidade.
Tá? A gente fala muito de aula online hoje, eu vejo muitos músicos preocupados em buscar alunos para dar aula online. É um método válido também. Mas para quem não tem experiência, para quem vai começar a dar aulas, para quem ainda não tem todos os recursos de uma internet boa, um computador bom, a aula presencial é um fator ainda que é fundamental. Inclusive para o aluno aprender, né? Porque eu não consigo discutir que a aula presencial é melhor do que a aula online. Ela é melhor do que a aula online. Não tem, é um contato direto, é você olhando a pessoa tocando, a pessoa te olhando, é você corrigindo, não tem delay, não tem nada, é tudo na hora ali, né? Então é um jeito bom. E qual foi a minha opção de dar aula? Eu não me vi dando aula em tempo integral. Ou seja, trabalhando o tempo inteiro, o dia inteiro dando aula. Tá? Porque eu vejo esse momento de trabalhar não como uma hora em que eu vou me esforçar ao extremo, mas é uma hora onde eu vou buscar no meu trabalho também um certo prazer. Então o que eu planejei para mim? Eu criei uma cota de quantidade de aulas que eu vou dar por semana, tá? Que vai fazer dos meus ramos de ganhar dinheiro, tá? Então eu, por exemplo, estipulei que eu no máximo dou 8 aulas por semana. Ou seja, são 8 horas semanais em que eu trabalho dando aula. Essas 8 horas elas foram estrategicamente colocadas no período noturno. Por que no período noturno? Para dar oportunidade das pessoas que trabalham o dia inteiro, tá, tenham oportunidade de estudar depois do trabalho, tem oportunidade de ter aula. Porque tem muita gente que tem vontade de ter aula de violão, que quer aprender violão e não consegue aprender porque os horários, tem muito conflito de horários para isso. Então o horário noturno é um horário bom para a gente estabelecer uma meta de começar a dar aula. Outra questão é que a quantidade de alunos que eu estipulei para mim, que são esses 8 alunos, 1 hora para cada um, em uma semana, me possibilita uma outra coisa, que é entrar em meios de profissionais que não conseguem ter horário fixo para vir na aula. O cara não consegue vir toda segunda-feira às 7 horas ou toda terça-feira às 8 horas da noite, não. Ele às vezes por causa do trabalho, de trabalhar em empresas ou empregos que geram turnos diferentes, em semanas diferentes, um dia o cara está trabalhando de dia, outro dia o cara está trabalhando de noite. Então, com 8 alunos eu consigo ter horário para fazer remanejamento. O aluno vem numa semana, na segunda-feira, quando sai a escala dele, ele me manda uma mensagem: a minha escala semana que vem, eu estou livre tal dia, tal dia, tal dia. Eu consigo remarcar o horário, porque eu nunca estou com a minha agenda lotada a ponto de falar para ele: não, hoje não dá para dar aula, tá? Então eu acabo tendo muito aluno que é enfermeiro, médico, bombeiro, tá? Que são profissionais que têm um rodízio de horário muito grande, tá? E outra coisa que eu queria falar que é muito importante é assim: para dar aula de guitarra, você não precisa ser um super professor de guitarra, entender tudo do seu instrumento. Não, isso é um falso engano. A internet nos dá essa impressão, porque as pessoas que a gente acompanha na internet, geralmente elas têm um conhecimento muito grande e elas passam para a gente a necessidade de conhecer tudo a respeito de música para você poder dar uma aula decente. Mas nem sempre é isso que o seu aluno procura. É o que acontece comigo. O aluno que chega aqui para mim para ter aula, ele, a grande maioria não sabe nada. Não sabe nada, não sabe pegar num violão, às vezes nem tem um violão. Na primeira aula vem conversar comigo e pergunta: que violão eu compro? Porque a pessoa quer começar a aprender. E para isso, o que você precisa para ensinar essa criança? Saber tocar, saber tirar uma música lá no Cifra Clube, saber ler uma cifra no Cifra Clube e ensinar para essa pessoa a começar a tocar violão. E com a quantidade de aulas que eu dou, me sobra tempo para estudar e me aprofundar mais em outros assuntos.
Né? Se me chega assuntos que são alunos que são mais capacitados, eu consigo também estudar e acompanhar esses alunos, tá? Apesar de eu já ter uma gama de conhecimento já preparatória, já pré-preparada nesse tempo todo que eu toquei guitarra. Mas mesmo que você não tenha, você consegue ir aprendendo junto com esses alunos, você aprende com eles também, né? E falando agora da questão financeira dessas 8 aulas, né? Aqui na minha região, nós estamos no ano de 2025, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas aqui na minha região, eu chego a ver professores que cobram na faixa de R$60 a hora aula. Então isso daí daria uma média de R$240, R$250 por mês, tá? Um aluno que venha o mês inteiro. Ou seja, na minha programação, no meu plano de ação, 8 alunos a R$250 por mês, eu estou tirando, façam as contas, R$2.000 trabalhando 8 horas por mês. Tá? Estou ganhando dinheiro? Não estou ganhando dinheiro. Mas estou trabalhando só 8 horas, dando aula e estou tirando R$2.000. Eu acho um começo excelente para quem não tem outra qualificação, a não ser saber tocar. Para quem está trabalhando num subemprego, que às vezes ganha um salário mínimo, que está chegando nisso, né, que uma boa parte dos brasileiros ganham nessa faixa, um salário mínimo até 2 salários, tá? Isso trabalhando 44 horas semanais, eu estou falando de trabalhar 8 horas para ganhar esses R$2.000. Então, para mim, esse é o começo. Se você quer começar a ganhar dinheiro da música, independente, ganhar dinheiro não, a viver da música, independente de você estar trabalhando, pega o teu horário extra, tá? E nesse horário extra começa a dar aulas, tá? Começa do ponto que você está, tá? E depois você vai aplicando os outros planos que eu vou te falar, tá? Eu estou numa situação diferenciada porque eu tenho agora o dia inteiro livre, então eu já estou executando também um segundo plano de ação, tá? Que eu já começo a fazer. Esse segundo plano, que também é um meio de você poder tirar dinheiro imediatamente, de uma maneira mais rápida do mercado, receber de uma maneira mais rápida, tá? Além de estar dando aula, tocando na noite. Se você tem tempo, se você gosta, você pode tocar na noite. Eu sei que o cachê não é o cachê que a gente espera. A vida de tocar da noite, ela também tem um problema que existe um círculo ali, uma panela, uma rotatividade ali dos músicos que basicamente os estabelecimentos já são fechados com esse músico. Quando você vai tentar entrar nesse estabelecimento, muitas vezes o dono do estabelecimento ele fala assim, olha, aqui eu já tenho minha programação até outubro, né? Mas a gente tem que procurar, A única coisa que a gente nunca deve fazer é tocar sem ganhar dinheiro. Isso não. A gente pode até tocar para ganhar pouco, dependendo da tua necessidade. Eu sei que muitos músicos vão falar assim, tá, mas quando você aceita para ganhar pouco, você joga o salário lá para baixo. Não, porque quem tem sucesso, quem toca bem, quem já é bem aceito, geralmente já tem o seu público, né? Então eu tocava numa banda que tinha 40 anos de banda, em que qualquer lugar que a gente ia, a gente levava 800 pessoas. O lugar já começava com 800 pessoas dentro da casa, independente se fosse alguém de fora ou não. E a maioria dos músicos que já tem anos de carreira, eles já têm um público fiel, que quando fala, pô, fulano vai tocar em tal lugar, eu vou lá assistir. Então já começa. Você quer um exemplo? Se você for tocar num bar médio aí, sei lá, que acomode 100 pessoas, 150 pessoas, num bar que sirva petisco, se você levar a tua família, 2, 3 amigos que vão com mais amigos, namorada, você põe 2, 3 mesas ali só pela tua presença no local, tá? E é aí que se começa, e é um jeito de você ganhar um dinheiro imediato,
tá? E começar a fazer sua vida na música, tá? Eu acho que dar aula dá um resultado mais rápido, tá? Mais rápido e você ganha mais, melhor. Tocar na noite é um resultado um pouco mais sofrido, demora mais para você cair no mercado e demora mais para você pagar, receber o que você merece. Mas igualmente como dar aula, é um meio que quando você senta, toca, recebe. A gente não pode ser bobo, né, de não receber, né, de confiar que o cara vai pagar amanhã, vai pagar semana que vem. Não, a gente tem que se assegurar de que a gente vai receber. A gente tem que ter referências do local que a gente vai tocar, de outros músicos que falam, não, eu toco lá e depois que acaba eu junto minhas coisas, a pessoa vem e me paga, tá? Ou me paga no dia seguinte, mas você tem que ter essa certeza que vai receber, tá? Então esse seria o segundo meio que eu considero mais imediato. Não é também meu meio preferido, aliás, eu digo para vocês que eu não sei se eu suportaria tocar 2, 3 vezes por semana à noite, né? Vamos supor que você toque quinta, sexta e sábado à noite, mesmo por um bom cachê, para mim, não sei se seria o caminho, mas eventualmente é uma coisa que eu faço, que eu quero fazer mais e que eu vou fazer, tá? Agora, se você está pensando em viver da música, é uma coisa que você tem que considerar levar mesmo. Monta um repertório, 60 músicas, mais ou menos, 60 a 70 músicas, músicas bem conhecidas, músicas que não é só para você, é para o público também, tá? Músicas que você sabe que vai agradar a quem você vai tocar. E sai pela vida. Esse seria o segundo método, tá? O terceiro método que eu estou usando, e esse é um método difícil, porque ele não é imediato, ele requer trabalho constante, ele requer insistência, persistência, consistência, ele requer um pouco mais de tempo, tá? Por exemplo, se eu estou dando 8 horas de aulas por semana, tá? E se eu estivesse tocando 6 horas na noite por semana, né? Para esse terceiro método aqui, praticamente eu trabalho quase que o resto do período todo. Né? Qual seria esse método? Internet. Tá? E eu me refiro especificamente ao YouTube. Tá? Por que eu me refiro ao YouTube? Qualquer um consegue abrir um canal no YouTube. É a coisa mais fácil do mundo. Você tem um Gmail, você tá com um canal de YouTube de livre acesso. Não, quantos você quiser. Depende do que você quiser trabalhar. Tá? E o YouTube, ele paga para você produzir conteúdo para ele. Tá? Só que antes ele faz um vestibular com você. Ele te põe algumas metas. Primeira meta é atingir 500 inscritos. Segunda meta é atingir 1.000 inscritos. Terceira meta é atingir 3.000 inscritos. A terceira meta é atingir 3.000 horas de gente assistindo os teus canais. E a quarta meta é atingir 4.000 horas de pessoas assistindo o seu canal. A partir daqui, dessas 4.000 horas, você passou no vestibular do YouTube. E o YouTube começa a te monetizar. Tá? Então vamos com calma. Quando eu falo monetizar, eu posso estar falando em muito dinheiro ou pouco dinheiro. Quando que é muito dinheiro? É muito dinheiro quando é um nicho de entretenimento puro, o mais besterol possível. É só vocês verem os canais que são mais assistidos, que são canais que têm milhões de visualizações. Esses são canais que não trazem muito conteúdo produtivo pra gente. São canais pra gente assistir, se distrair. Vai assistindo, vai assistindo, vai assistindo. E eles não apresentam conteúdos pra gente, tá? Se bem que existem canais hoje
que trazem bastante conteúdo, que também são bem assistidos. Por exemplo, canal que fala de aplicação financeira, como ganhar dinheiro aplicando o que você tem. São canais que geralmente também têm bastante audiência. E assim como vai nesse canais de infantis, né? Também tem bastante audiência, geralmente chegam a 1 milhão muito fácil de inscritos, né? E 1 milhão de views. Então, assim, é o nicho. No nosso nicho, música é um nicho extremamente fechado, tá? É um nicho que ele é difícil. Por exemplo, você assiste um canal que fala de disco voador, de OVNIs. Os caras estão fazendo uma live lá falando sobre um avistamento de OVNI. É legal porque eles fazem uma live que às vezes dura 1 hora, 2 horas, e as pessoas vão doando dinheiro ali. Vão dando lá o superchat, R$20, R$30, já vi dar R$600, já vi dar $20. As pessoas vão doando na hora, né? O cara não depende nem de receber do YouTube, ele já recebe no momento. Mas no mundo da música isso é muito difícil de acontecer. Eu particularmente nunca vi acontecer. Não sei se nos podcasts de música maiores isso acontece, mas músico fazendo live e recebendo pela live, não, é muito difícil. Então a gente vive realmente da monetização que o YouTube iria nos pagar, depois a gente passar nesse pré-vestibular, e essa quantidade de dinheiro não é um absurdo. Mas vou falar em dinheiro, no meu caso, tá? Eu ainda não atingi as 4.000 horas assistidas. Eu estou muito próximo de chegar às 3.000 horas. As 3.000 horas já vai me fornecer algumas vantagens no canal, tipo fazer clube de membros e algumas coisas. Mas ainda o YouTube não vai monetizar. Mas com clube de membros eu também poderia ganhar. Isso tem muito músico que tem clube de membros e já recebe. Não é uma fortuna também, é pouquinho. É R$7, dependendo da hierarquia que o músico põe lá. É R$7, R$12, R$15. Tem alguns que põem R$30. Você pode colocar até preços maiores, mas no mundo da música a gente sabe que é um pessoal que tem mais dificuldade, menos dinheiro, então os valores são baixos, tá? Estou chegando nas 3.000 horas, mas eu já estou acompanhando. Existem sites específicos para você acompanhar como é que estaria o rendimento do seu canal hoje se você estivesse monetizado. Então hoje, se o meu canal estivesse monetizado, eu estaria ganhando próximo de $40 por mês. É o que o YouTube me pagaria. É pouco, porra, pelo tanto que dá de trabalho de fazer um vídeo, gravar um vídeo, editar um vídeo, fazer um roteiro. É ridículo isso. Mas tem uma questão: um vídeo lançado é como um dinheiro colocado numa aplicação que vai sempre acrescentar. Porque esse vídeo, se ele for um vídeo que não está se tratando de um assunto atual, e nós no mundo da música, nós tratamos de assuntos que são bem atemporais, né? Porque a gente faz review de pedal que daqui 10 anos o pessoal vai estar comprando ainda. A gente faz review de guitarra que daqui a 10 anos os caras vão estar comprando ainda, né? Então, assim, nossos vídeos, eles costumam atrair a audiência constante, né, ao longo do tempo, né? Então, a partir do momento em que você vai tendo essa audiência dos vídeos antigos vão se juntando às audiências dos vídeos novos e você vai sempre numa crescente. E nesses sites que fazem uma auditoria no teu canal, eles também fazem a projeção. Então, eu já tenho a projeção de quando eu vou atingir as 4.000 horas, eu já tenho uma projeção de quanto eu posso estar recebendo daqui 1 ano do YouTube. Então, esse é um meio que, para mim, é muito interessante. Mas tem que ter uma coisa na cabeça, que aí leva a gente lá para o começo da nossa conversa nesse vídeo aqui, que é a questão da disposição de trabalhar. Porque o YouTube, ele exige trabalho constante e praticamente eterno. Você tem que trabalhar de maneira
persistente, consistente, insistente. Tá? Você se programou a produzir 2 vídeos por semana, você vai produzir 2 vídeos por semana durante muito tempo, tá? Não é uma semana, não é um mês, não é 6 meses, não é 1 ano, não é 2 anos. É muito tempo até o YouTube chegar a um ponto em que ele te forneça um pagamento que seja relativamente importante para você, tá? Só que com um diferencial, né? Que é essa questão do crescimento. A gente tem que ver o YouTube como uma poupança. Você vai botar na poupança 2 vídeos por semana e esses 2 vídeos vão ficar girando. Se na primeira semana 10 pessoas assistiram, dali um mês assistiram 30, dali um ano assistiram 100, dali 2 anos 500, esse vídeo vai ficar rodando, exposto o tempo inteiro, porque o YouTube é um mecanismo de busca. As pessoas escrevem o que elas estão buscando, tá? Eu fiz até um vídeo que foi pouquíssimo assistido no meu canal, porque ele é um assunto fora do meu canal, que é como entender o algoritmo do YouTube e como fazer com que o YouTube, nas buscas, ranqueie seu vídeo numa posição boa, tá? Muito pouca gente assistiu, mas é uma coisa assim que você aprende a fazer, você faz os seus vídeos e assim, as pessoas vão lá fazer pesquisa, quero saber como viver da música, pumba, vai aparecer lá o meu vídeo lá, conversando esse assunto com vocês. Isso vai acontecer agora, daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 4 anos, daqui 5 anos, não interessa. E quanto mais meu vídeo for acessado, mais ele vai ser impulsionado pelo YouTube para ser assistido. Tá certo? Então é uma coisa, é o terceiro método que eu uso para pensar em ganhar dinheiro com a música. Ganhar dinheiro não, em viver da música, tá? E o quarto método e último que tem acontecido comigo e é interessante é a questão de ser afiliado. Vocês já ouviram falar de programa de afiliação? Então tem vários, né? Então, por exemplo, a Hotmart tem o programa de afiliação dela, a QFI tem o sistema de afiliação dela, mas isso não tem muito a ver com a nossa área. Não é que não tem a ver com a nossa área, é que você ser um afiliado significaria você vender uma aula de guitarra de um outro professor. Eu acho que isso não é interessante. Eu sei que tem gente que ganha dinheiro, bastante dinheiro com isso, mas não é interessante. O que eu digo é ser afiliado de um Shopee, por exemplo. No Shopee você pode montar sua loja, escolher lá equipamentos da nossa área de música, pedal, amplificador, guitarra, e você faz a sua lojinha lá. E no teu canal do YouTube, porque o sistema de afiliados ele é dependente de um sistema de propaganda, e no meu caso em particular é o YouTube, você anuncia que você vende um produto. Então você faz um review de um pedal que tem lá na Shopee para vender, depois que você fez o review ou durante o review você fala, ó, esse pedal tá para vender na minha lojinha lá na Shopee. Tá? E você leva algumas pessoas que estão realmente querendo comprar aquele pedal e vão lá e compram o pedal na sua lojinha, e você ganha uma comissão. Eu tive sorte de, o ano passado, ter sido convidado para ser um influencer da Amazon. Né? Qual que é a diferença de ser influencer e de ser afiliado? Como influencer da Amazon, eu consigo fazer lives dentro da Amazon apresentando o produto. Ou então eu consigo colocar um vídeo meu aqui do YouTube, disponibilizar ele lá na Amazon sobre o equipamento que eu estou vendendo. Então é eu mesmo vendendo o meu produto, né? E eu não trabalho muito ainda anunciando a lojinha da Amazon. Eu só falo no final do vídeo. Pessoal, ó, tem uma lojinha na Amazon lá, se quiser dar uma olhadinha lá para você ver no produto, compara o preço com o Mercado Livre para ver se não compensa mais comprar na Amazon, que é mais seguro, a política de devolução é mais garantida, né? Então assim, e o pessoal vai lá e compra, e eu estou recebendo comissão. E não é comissão pequena, eu já recebi comissão de R$50, R$60, R$30, são comissões relativamente boas, tá? Eu tenho uma visão diferente com dinheiro, porque para mim, assim, dinheiro que entra para mim é bom, não interessa quanto que seja.
Ele sempre é bom, ele sempre vai me ajudar em alguma coisa. E também tem uma coisa que eu acredito, que o dinheiro, ele tem a ver com o quanto você trabalha, mas tem um lado espiritual dele também, que é assim, o quanto você está aberto para receber, né? Então, quando você fica recusando muita coisa, não, isso aqui eu não quero, não, isso aí eu não preciso, não, isso aqui eu não quero. Então, quer dizer, para de vir, porque você não precisa, né? Aí eu já me ponho na situação que eu gosto de receber, seja quanto for, e desde que seja de meio lícito, legal e moral, eu não vejo problema nenhum em você ganhar dinheiro, tá? Então, assim, vem, e acontece. Então, falando em números, para fechar toda essa conversa aqui que nós estamos, o que eu falei? Eu comecei lá dando aula, falei em R$2.000 por mês. Eu estou falando da minha região, não posso falar de outras, né? Então, R$2.000 com 8 horas de trabalho por dia. Falei em barzinho. Barzinho eu não falei em dinheiro, mas vamos calcular aí que um barzinho legal pague R$100 aí para você tocar 3 horas. Estou fazendo um preço assim... eu acho que paga um pouco mais, os melhores pagam, os melhores não, os razoáveis pagam um pouco mais e os muito ruins pagam muito menos. Mas eu ponho R$100 ali. Se você tocar 2 semanas, 2 dias por semana, durante o mês, você chegou no final do mês ganhando R$800. Juntou com seus 2.000 de aula, são R$2.800. Já é um salário, já não é tão ruim, né? Onde eu trabalhava já tinha gente que não ganhava isso. Aí, se você pegar esses R$2.800 e junta com o que eu tenho hoje no YouTube, com a minha projeção de hoje no YouTube, que são $40, são mais R$200, já subimos para R$3.000, com a minha terceira atitude. E aí, os meus pingadinhos que eu recebo na venda da minha lojinha do Amazon, que é flutuante, nunca vai ser um valor fixo, né? Mas vamos por aí que esse mês, por exemplo, eu recebi R$80. São então R$3.080. Sendo que a Amazon eu não estou trabalhando. Eu não fico ostensivamente trabalhando em cima de anunciar produto para vender na Amazon, nem quando eu faço review. Só falo no final do meu vídeo. Tem o link da minha lojinha da Amazon aqui embaixo, se você quiser você visita lá. É a única coisa que eu faço por enquanto. Então vocês veem que R$3.000 para você começar, não é um valor desprezível. Para mim não é. Para mim não é um valor desprezível. Eu prefiro muito mais esses R$3.000 do que eu ter um subemprego, né? Do que ser empregado 44 horas semanais, receber um salário mínimo, 2 salários mínimos, né? Para mim não dá, não daria. Eu acho que esse dinheiro que eu ganho trabalhando aqui no YouTube, fazendo esses trabalhos que eu faço no YouTube, dando aula, tocando e vendendo, eu acho que eu tenho mais possibilidade de crescimento futuro, né? E daqui, quem sabe, um ano eu volto a fazer um vídeo desse para atualizar a situação, como é que tá, né? Porque eu acho legal. Então, para mim é legal, e acho que tem muita gente que ganha menos do que isso, trabalhando muito mais do que eu e com muito menos prazer do que eu, né? Que é isso que importa, é o quanto você vai ter de felicidade, de prazer e de amor naquilo que você faz, porque daí você vai se dedicar mais, você vai prestar mais atenção de como é que você se vende melhor, de como quando você se dá uma aula melhor, de como você toca melhor, né? E tudo isso vai te levando a ganhar mais também, né? Você vai ter mais público te acompanhando, mais público te assistindo. Só voltando um pouquinho no canal do YouTube, porque esses 2 últimos itens estão ligados muito ao meu trabalho no YouTube. Meu canal do YouTube, nesse último ano, ele teve 350% de aumento de visualização e de inscritos, né? Eu sei que isso é óbvio, porque eu também estou partindo do zero, de pouco trabalho que eu fazia no YouTube para muito trabalho, então a explosão ela é automática, né? Mas as projeções que eu tenho é que vai crescer muito, né? Essas visualizações e essas inscrições, né? Bom, essa é a minha opinião pessoal, é o meu plano de negócio. Espero que isso ajude vocês a elaborar o seu plano de negócio se você pretende viver da vida. Para de ouvir o que é negativo, para de ouvir você nunca vai ganhar dinheiro, você nunca vai viver da música. Não, é igual para todo mundo. Quem quer começar, começa do ponto que está
e vai aprendendo, dando cabeçada, insistindo, até chegar num ponto onde você chega no equilíbrio. E no equilíbrio é uma opção que você tem de ficar ali ou você se esforçar mais para subir mais. Tá ok? Deixa seu like aí nesse vídeo se você gostou. Dá uma passada lá na minha lojinha da Amazon para dar uma olhada no que tem lá para vender. Vou estar prestando mais atenção nela. Tem a área 51, tá? Que é uma quinta forma de ganhar dinheiro que eu não falei, porque é uma forma ainda que eu estou trabalhando mais ela a respeito, para saber se ela dá muito trabalho, então eu preciso saber se compensa fazer, mas eu estou fazendo ela com determinação, lá tem, as postagens são específicas de aulas, de assuntos sobre timbre de guitarra, então eu quero completar lá toda a imersão do timbre de guitarra que eu estou dando lá, com aula, com curso completo, que é muito profundo, e depois aí sim eu vou trabalhar também nesse quinto esquema junto com tudo, tá? Então será meu quinto braço, minha quinta forma de ganhar, de viver da música, ok? Então dá uma olhadinha lá, tem o link aqui embaixo, e tem o meu Telegram, que está aberto para todo mundo, na verdade é o Telegram da área 51, mas ele está aberto para todo mundo, quem quiser entrar lá para discutir mais sobre esse ou outros assuntos do mundo da guitarra, pode entrar, está aberto, a entrada é gratuita, lá vou começar a produzir um pouco de conteúdo para lá também, para lá não ficar muito parado, ok? Obrigado aí moçada, até o próximo vídeo.